Bom dia, comunidade. Tudo bem com vocês? Bom dia para todos vocês que estão aqui no Teatro O, no Shopping Pátio Higienópolis, para vocês que nos assistem pela internet, no celular, onde quer que você esteja, o horário que você esteja vendo, seja bem-vindo também. Preciso dar uns recadinhos para vocês e o primeiro deles é: se você aprecia o que a gente faz aqui na comunidade, se você gosta de estar aqui, se você gosta da comunidade, eu peço que, por favor, considere contribuir conosco. Nós precisamos e sobrevivemos da contribuição de vocês. Então, se você tem interesse e tem vontade de contribuir com a comunidade, o Pix está aparecendo aqui em cima ou na tela para vocês que estão aí vendo pela internet, pix@umlugarcomunidade.com.br. Tá certo? Quem aqui já está nas redes sociais da comunidade? Deixa eu ver a mão. Levanta a mão aí. Bastante gente, mas ainda tem gente que não está, e isso é um problema. Por quê? Porque se você não está no Instagram da comunidade, você não sabe do que acontece na comunidade. Tudo o que acontece aparece lá primeiro, você vai ficar sabendo por lá. Lá no Instagram, por exemplo, você vai sempre ter o link para as lives, para as meditações do pastor Edson sobre Salmos, para as lives de oração às terças-feiras, você vai encontrar lá. E o link para o grupo de WhatsApp aqui da comunidade também está lá na nossa bio. Então, o Instagram é um boletim semanal de tudo que acontece aqui na comunidade. Além disso, se você tem interesse de participar da comunidade além do que acontece aqui no sábado, você também pode. Por exemplo, você pode participar do coral. Vocês já viram o coral cantando aqui e você pode cantar também. É só ir no ensaio, que acontece em algumas sextas-feiras, sempre marcado com antecedência, ou você pode ir num pequeno grupo e participar também nesse ambiente de comunidade, de conversa, durante a semana. E tudo isso você fica sabendo lá no nosso site, no umlugarcomunidade.com.br. Lá você tem os locais dos PGs, os dias, os horários, o contato para começar a frequentar o coral. Você descobre tudo por lá. Tá certo? Por isso a importância de vocês estarem sempre antenados nas redes sociais e no aplicativo também da comunidade. Se você tem sua loja de aplicativos aí, pode baixar o aplicativo lá também. Tá bom? Hoje a gente continua a série Arrependimento e Reparação, hoje com a pastora Akeldan. Tá certo? Espero que vocês tenham um ótimo programa, que vocês se sintam muito bem aqui conosco. E vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este dia. Queremos te pedir que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estarmos reunidos aqui nesse encontro de afeto, nesse encontro de amor, para reforçarmos que o nosso maior desejo é anunciar o reino daquele que voltará para nos buscar, através das nossas vidas, das nossas relações, do nosso caminhar. Maranata, o Senhor logo vem. Louvemos juntos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Amém. E nós estamos reunidos aqui para vivermos efetivamente esse amor. E nós fomos atraídos pelo amor de Cristo para estarmos aqui. E é o próprio Cristo que nos convida a viver esse amor, nos enxergando uns nos outros, repartindo o pão. E o amor é isso, é ação, muito, muito além das palavras. Reunidos pra te adorar, Senhor, invocamos tua presença, declaramos que tu reinas sobre nós, pra vivermos em essência a verdade que nos libertou do mal, e assim viver o amor no repartir do pão e em comunhão servirmos além das palavras. Entendemos que viver o reino é se enxergar no outro, pois doando e recebendo compaixão, viveremos plenamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e assim viver o amor no repartir do pão e em comunhão servirmos além das palavras. Basta olhar para o lado e ver alguém precisa de você. Deus escolheu ser amado no outro. Levante agora pra servir, e assim viver o amor, e em comunhão servirmos além das palavras, e assim Amém. E para vivermos efetivamente esse amor, nós precisamos nos render aos pés da cruz. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer que nós não merecemos. Precisamos reconhecer que nós não somos dignos. Mas é apenas pela graça que nós fomos salvos. Vamos nos humilhar e nos render aos pés da cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a
não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Tua graça me alcançou. Eu reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Senhor, nosso grande Deus, obrigada, Senhor, porque é através de Cristo Jesus que nos é oferecida a salvação, que nos é oferecido um novo caminho, um novo começo, uma nova possibilidade, Senhor. Que hoje o nosso coração saia daqui regenerado, saia cheio do Teu Espírito, Senhor, espalhando vida pelo mundo. Que as Tuas palavras nos encontrem, Senhor, nessa manhã. É por isso que pedimos, em nome de Jesus, amém. Tem umas palavras que a Bíblia traz pra gente que são difíceis, né? Que a gente até tem uma ideia do que elas são, de tanto usar. Então a gente tem até uma leve ideia do que elas sejam, mas que a gente até tem dificuldade de usá-las em outro contexto. Você sabe o que significa a palavra expiação? Se a gente for ver no dicionário, tem verbos, né, que são sinônimos do ato de expiar. Então você vai ter lá, tipo, o que é expiação, né? Pagar, remir, restaurar, perdoar, resgatar, reparar, sanar, corrigir. Todos sinônimos, né? E tem uma festa que é chamada de Dia da Expiação, o Yom Kippur. É uma festa lá que Deus falou que o antigo Israel deveria de celebrar, né? Então você celebra, né? Geralmente festa tem um monte de comida, né? E tal. Essa é uma festa do jejum, já começa uma festa bem diferente. Começa o dia de jejum, de água até. E por que o antigo Israel tinha uma festa para expiação?
o que acontecia nesse dia, o que o sacerdote, né, o Kohen Gadol, que é chamado o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, ele tinha ali uma série de tarefas que ele tinha que desempenhar nesse dia. Então, ele, por exemplo, ele não ia usar a roupa oficial que ele comumente usava. Ele tinha uma roupa diferente que ele deveria usar nesse dia, e durante esse dia ele devia também de lançar sortes, escolher bodes, ele tinha que fazer sacrifícios, e ele também tinha um determinado momento nesse ritual que ele se movimentava da parte principal do santuário, que era o santo, para uma parte mais restrita, que é chamada de Kodesh HaKedoshim, que é chamado Santo dos Santos. E esse era um lugar que só podia ser adentrado ali uma vez ao ano. E ele era a única pessoa que poderia passar ali por esse véu que separava o Santo dos Santíssimos. E o que acontecia ali, né? Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 16, verso 11 e verso 15, nos é dito assim: Arão, no caso, né, o sumo sacerdote, fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E matará o novilho da sua oferta pelo pecado. E no verso 15, depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com que este sangue, como ele fez com o sangue do novilho, e o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Então aqui nos é dito que ele precisava respingar, né, aspergir 2 tipos de sangue. Um sangue era do novilho, que ele faria por ele e pela sua casa. E o outro era um sangue de um bode, que ele mataria ali pelo povo e pelo santuário, pelas impurezas do santuário. E daí você pode pensar assim, né, o que são... Aí já um outro conjunto de palavras que a gente precisa repensar no significado delas. O que significa pureza e impureza? Tem gente que vai dizer assim, nossa, como que pode, né? Deus lá na Bíblia fala que as mulheres eram imundas quando passavam pela menstruação, né? Como é que pode falar que as mulheres eram impuras? Como é que Deus fala isso das mulheres que ele mesmo fez? Só que se a gente for ver, se a pessoa tivesse algum tipo de ejaculação, poluição noturna, também era considerado impuro. Se você chegasse perto de um cadáver, você também era considerado impuro. Se você contraísse determinada doença, você também era considerado impuro. Então, se a gente for calcular, uma mulher, quantos dias que geralmente ela fica ali menstruada no mês? O homem, quantos dias no mês que ele tem o contato com algum tipo de ejaculação? Biblicamente falando, via de regra, o homem vai ser muito mais imundo do que a mulher. Isso não tem nada a ver, mas esse assunto para outro dia, mas é que eu só precisava ter um espaço para falar isso, que os homens são mais imundos. Mas impureza, você ser impuro, você ser imundo, quer dizer que você, biblicamente, você é impuro cerimonialmente, falando. Você estava inapto para o serviço que acontecia no santuário. A rabina Dania Rutenberg, ela prefere traduzir esse termo impureza para estado cotidiano. Porque faz parte da vida você passar por uma menstruação, você contrair alguma doença, você passar, enfim, você se aproximar de alguém que morreu. Isso faz parte da vida. Então, isso não quer dizer que seja algo ruim, errado em si mesmo, nefasto, ou até mesmo uma questão moral, né? Na verdade, faz parte da vida. Só que o que acontecia é que o santuário, ele era um lugar separado. Então, para eu ir para um lugar que é separado, eu devia de sair do meu estado cotidiano e passar por um ritual de purificação, porque no contato com a morte, com a doença e com a perda potencial de vida, eu precisaria passar por um tipo de purificação para me aproximar de um lugar separado como santuário. Mas não era algo ruim em si. Então, o sacerdote ele fazia a purificação do santuário, a purificação de um lugar.
Era como se desse um novo início, né? Tudo na nossa vida a gente tem ciclos, não é? O santuário também tem o seu ciclo de purificação, de reinício. E, enfim, voltando para o Yom Kippur. Nesse dia, um bode era morto e o outro bode, o sacerdote pegava, ele colocava as mãos sobre esse bode e ele confessava os pecados do povo sobre esse bode. E é como se ele transferisse, né, fizesse uma transferência ali da culpa do povo para aquele animalzinho. Ia ser chamado bode emissário, e é daí que vem o termo, né, bode expiatório. Porque esse é o animalzinho que leva a culpa, né? E daí a gente começa a pensar, né, tipo, o que vem acontecendo? Por que esse bichinho tinha que fazer isso? O que eu, né? O que eu tenho a ver com Yom Kippur? Eu nem sou judeu. Por que isso é importante para mim hoje? A gente chega hoje no último episódio da série Arrependimento e Reparação. É uma série linda que é baseada no livro de mesmo título da rabina Dania Ruttenberg. E a gente estudou aqui sobre como que eu posso lidar com o perdão, com o arrependimento. E hoje a gente está estudando sobre esse dia da expiação, o dia do perdão. Será que é isso que Deus espera de mim? Uma confissão? Eu dizer assim, olha, eu reconheço que eu estou errado e é só aí que eu tenho que caminhar, é só eu reconhecer e tá bom? Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Se a gente for olhar lá em Isaías 1, verso 18, diz assim. É um verso muito bonito que fala assim: o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, olha só que coisa bonita, né? Não interessa o que a gente faça. Deus, ele fala assim, olha, vamos discutir. Não interessa, existe um novo começo. E todo mundo quer isso, sabe? No fundo, todo mundo quer esse botão do computador de reiniciar. Ter um novo começo, ter uma nova chance. Eu quero expiação. Só que tem coisas que o Yom Kippur não faz. Se a gente for ver, tipo, o dia da expiação, o Yom Kippur, segundo a Mishnah, servia para questões relacionadas entre eu e Deus. Não substituía o acerto de contas que eu tinha que fazer com o meu próximo. Eu tinha que ir lá e resolver com o próximo. Não adianta, por mais que a minha oração ela seja assim, olha, super sincera, Deus, eu estou muito arrependida. Isso não substitui o olho no olho que eu tenho que ter com o meu próximo. Porque se a gente for ver a justiça divina, ela repara o mal no mundo. Se eu não reparo o mal, se eu só passo por uma confissão, isso não é aquilo que Deus espera de mim. Isso a gente vai ver nesse estudo de hoje. Então, tem enfim, é da minha época, acho que é da época aqui de vocês, o programa da Márcia. Depois surgiram outros programas, né? Surgiram aquele Casos de Família, que estão nessa mesma linha. Então, as pessoas que têm ali um drama familiar, às vezes é pai e filho, às vezes é o casal, eles expõem o drama que eles estão passando. E tem um autor que eu gosto muito, ele é um autor nordestino maravilhoso, um psicólogo clínico, Rossandro Kingsley. Ele vai dizer que esses programas eles proporcionam para a gente um tipo de arrependimento que é muito minimizado, muito diluído, muito simplista. Porque geralmente você vai ver, né? No final do programa aparece ali um terapeuta que vai falar umas verdades para a pessoa. E daí a apresentadora vai falar umas verdades, daí todo mundo fala umas verdades, daí geralmente aquela pessoa, muitas das vezes ali o que está sendo acusado, vai esboçar uma lágrima ali, vai se emocionar e parece que a gente chegou no ponto que a gente queria. Porque é isso que a gente queria, que a pessoa reconhecesse que ela errou. E daí, então, a vida que segue, você pode voltar para o videogame, pode voltar para o shopping, pode voltar para a festa dos amigos, porque, afinal, é isso que precisa acontecer. Essa confissão de que eu estou errado, eu errei. E agora você imagina, né? Se eu erro, e daí eu começo a ficar triste, daí você chega para mim, olha, Akel, não, o assunto é sério, né? Puxa, Akel, não. Ele fala até meu nome completo. Todo mundo erra, todo mundo é humano, então, tipo, é normal que você passe por isso, que você erre e tal, fica tranquila.
E isso não está errado. Isso está certo. Realmente, às vezes a gente se cobra demais. A gente é muito cruel com a gente mesmo. Mas veja bem. Se eu resumir o arrependimento a uma emoção, a um sentimento, isso dá a ideia de que eu posso continuar errando, posso continuar fazendo o que é ruim, e você é só alguém chegar para mim e dizer, não, tá tudo bem, fica tranquila, batendo meu ombro, e eu vou seguir em frente. Então eu uso até mesmo Jesus como um álibi para eu continuar fazendo o que é errado. Porque daí eu posso só dizer assim, não, mas é que Deus conhece meu coração, daí eu continuo fazendo o que é errado. Não, mas Deus sabe, né? Todo mundo é humano, a gente tal. E não é isso, né? Porque o caminho de Jesus, o que Jesus ele veio fazer no mundo? Jesus ele é um caminho de cura, é um caminho que espalha a vida. Se eu estou usando o nome de Cristo para espalhar a morte no mundo e não reparar aquilo de errado que eu fiz, eu estou tendo um caminho contrário àquilo que o Evangelho ensina. E o Kingsley ele vai dizer que ele vai falar para a gente a diferença entre arrependimento e remorso. Ele vai dizer que arrependimento é esse sentimento que vem para mim, esse sentimento que me faz eu me incomodar com algo que eu fiz ali no passado. Então, o arrependimento acontece em 2 tempos, né? O tempo passado, porque é algo que eu fiz, mas me incomoda no presente. E é um processo, arrependimento é um processo. Só que esse processo é um processo doloroso. Se a gente for ver, por exemplo, é comprovado hoje, através de estudos, que a culpa é um sentimento que dá para a gente fisicamente sentir. Por isso que é o peso da culpa, né? Quando a gente se sente culpado, vai ser mais difícil da gente fazer tarefas simples. A gente vai demorar mais tempo para fazer, porque a gente tem esse sentimento de culpa que acompanha a gente. Então, o que acontece com esse sentimento de culpa? Eu posso ser tentada a pegar um analgésico. Pegar uma coisa para eu me sentir melhor. Eu preciso me sentir melhor. Então, eu vou perguntar para você, só para você me absolver do meu erro, eu preciso ouvir uma palavra sua, porque eu não quero sentir o que eu estou sentindo. Então, a gente vai tentar desviar da culpa, não se revisitar, não revisitar aquilo que eu fiz, não trabalhar com aquilo que eu causei, o dano que eu causei no outro. E daí, ao invés de passar por esse processo de arrependimento, eu pulo para o remorso. E o remorso, ele geralmente acontece quando eu fui pega em flagrante. Então, não é um movimento interno meu. É algo externo. Então, é porque eu fui pega. Porque se ninguém soubesse, estava tudo bem, eu continuaria fazendo. Então, aquele sentimento de, puxa, eu me sinto tão mal pelo que aconteceu. Eu não devia de ter feito. Então, eu me sinto mal porque eu fui descoberta, não porque realmente eu estou me sentindo triste. O Rossandro ele vai dizer que o arrependimento é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. Então, eu penso, é um movimento interno meu, mas eu penso no outro. O remorso não. O remorso eu não penso no outro, eu penso em mim, eu penso na minha reputação. O arrependimento, ele muitas vezes, ele não... Nesse primeiro momento, ele não precisa de um discurso, ele não precisa de palavras, porque nenhuma palavra ela pode ser dita antes de uma mudança de atitude. Porque se eu só falar uma palavra, só pedir desculpa, isso só vai ser um desculpismo ali, uma justificativa. Não é porque eu não queira dar uma resposta para quem foi vítima do mal que eu causei, ou porque eu ache que a pessoa não precisa de uma resposta. É porque eu nem consigo dar uma resposta, eu preciso reelaborar isso em mim. Então, arrependimento é algo que não o outro exige de mim, mas que eu exijo de mim mesma. Eu não quero mais. Eu vi que isso causou dor. Arrependimento exige de mim empatia, porque eu começo a pensar, o que será que eu sentiria se alguém tivesse feito comigo aquilo que eu fiz ao outro? Então, eu tenho empatia pelo outro, eu começo a pensar, poxa, eu acho que quem sabe eu reagiria pior do que o outro. O outro está muito indignado com o que eu fiz, mas quem sabe eu odiaria. Às vezes a pessoa faz uma coisa pequena pra gente, a gente já, se explode ali. Então, a gente começa... É um processo que dá trabalho. Então, você passar pelo arrependimento, reparar o mal em si e reparar o mal no mundo é algo que dá muito trabalho.
E é algo que a gente se sente desconfortável de fazer. Porque é desconfortável a gente olhar para a gente e ver que a gente pode causar dano ao outro. A gente tem a tendência de buscar esse movimento sempre no outro, né? Então, quem que é o errado? Não sou eu, é o outro. Quem que é o fundamentalista? Não é eu, é o outro. Quem que é o intolerante? Não sou eu, é o outro. O que é errado? É a religião do outro, a etnia do outro, é tudo é o outro. Eu sempre serei o alecrim dourado que nasce no campo sem ser semeado, né? Ninguém é um vilão na sua própria história, né? O errado é sempre o outro. E Jesus, ele conta uma história pra gente, ele conta uma parábola pra gente que está lá em Lucas, no capítulo 18. Ele vai falar de duas pessoas aqui, né? E é dito assim. Lucas 18, verso 9. Jesus, ele fala pra gente qual que é o público-alvo dessa parábola que ele contou. Ele diz assim, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se declararem justos e desprezavam os outros. Então, essas pessoas, elas desprezavam os outros e se achavam melhores que os outros, né? Então, Jesus começa contando. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. O fariseu era considerado... alguém era muito estimado pelas pessoas porque era um líder religioso, né? Um fariseu e o outro era publicano. Publicano, cobrador de impostos, cobrava impostos, pegava dinheiro dos judeus e dava para Roma. E Roma era alguém que era um império que oprimia os judeus. Então ele era extremamente mal visto, marginalizado. As pessoas olhavam para ele e diziam assim, você é corrupto e tal. Então ele já não era uma figura assim muito confiável. E fala assim, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O arrependimento exige de mim humildade, porque eu preciso reconhecer. Aqui o fariseu, geralmente quando a gente vê essa história, né, com quem que a gente se identifica? A gente vai olhar, eu sou publicano, porque eu realmente reconheço quando eu erro, será? E aqui, o fariseu, o publicano, ele está aqui, ele está se humilhando. Mas o arrependimento exige de nós um passo atrás de dizer, olha, eu mandei muito mal aqui. E além disso, a gente vê na história que o fariseu está muito preocupado com esse discurso, com essas palavras, com essa demonstração externa. E ele está muito preocupado com o externo, que a gente falou, né, que está muito mais ligado ao remorso. E ele olha para o outro e acusa o outro. E fala do outro. E por que será que ele fala do outro? Por que será que ele acusa o outro? Porque enquanto eu estou olhando para o outro, estou acusando o outro, eu estou tentando escapar do fato de olhar para mim. E ver que eu também não estou certa. Que eu preciso repensar, que eu preciso reavaliar. O arrependimento exige de mim essa reavaliação. Olhando para essa história que Jesus contou, e para o dia de Yom Kippur, a gente chega em 2 Pedro 2, verso 9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jesus, ele disse que Pedro, né, diz que a gente é sacerdote. Que a gente tem um propósito de vida que é tirar o mundo das trevas e levar o mundo para a luz. É proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que é Cristo Jesus. E se a gente for ver nessa história, né, do Yom Kippur, o sacerdote ele tinha uma questão individual, que era esse reconhecimento das falhas, essa reparação individual. E também tinha a questão coletiva, que é o perdão, que é um perdão coletivo. Reparação do mal, que é uma reparação coletiva. Olhando para essa história, eu vejo, tipo, as pessoas que eu encontro, né, que são grandes presentes que Deus me dá nessa vida, de encontrar com pessoas muito queridas. E tem casais
que inspira a gente a continuar solteiro, né? Mas não é o caso, graças a Deus. Ali é um casal muito querido que inspira a gente até o amor ali, porque eles são muito bonitinhos os dois juntos. E assim, eu conheci ela primeiro, ela é minha amiga de infância. E ele chegou assim na vida dela, ele foi o namorado mais diferente, assim. Por vários motivos, né? Porque essa minha amiga, assim, em 5 minutos você faz amizade com ela e vocês ficam super próximos, assim. E ela é aquela pessoa que gosta de gente, que gosta de coisa social, que se ela chegasse tipo assim, a se candidatar, com certeza seria eleita. Ele já é aquela pessoa assim que, olha, eu sou legal e tal, e tenho um humor e tal, mas você precisa chegar e ser próximo de mim. Eu não sou assim de todo mundo, não. Eu sou mais reservado. Ela é dessa artes e tal, ele já é mais das exatas. Então você olha assim, mas como é que pode, né? A água e vinho se casaram. Totalmente diferente, mas na verdade... E as pessoas da igreja olhavam, ela cresceu na igreja, ele não é desse mundo de igreja e tal. E até o pessoal falava, né, tipo, olha só, ela namorando com um cara do mundo, ela sendo da igreja. Mal ele sabe que essa menina sofreu na mão dele, porque extremamente racional que ele é, né? Ela tinha que estudar 3, 4 vezes. Não acredito nisso daí que você acredita não, porque não faz sentido para mim. Eu preciso que você me prove aí na Bíblia como é que é. É isso mesmo que Deus fala? A bicha teve que estudar um monte para conseguir. Casaram. Ele veio de uma família extremamente pobre. De quando você chega no semáforo e vê uma criança pedindo dinheiro, ele se identifica com essa criança porque um dia ele precisou muito de dinheiro e não teve. E ele estudou, graças a Deus, ele conseguiu, assim, tipo... ter uma boa situação financeira, e eles não são aquelas pessoas assim que jogam dinheiro na torneira e tal, não é isso. Mas eles têm algo em comum muito forte. Ele é uma pessoa, assim como todas as pessoas que vêm de uma família sem recursos financeiros, quando consegue recurso financeiro, ajuda a família, né? Então você vai ver aí gente que consegue recurso financeiro e dá uma casa para a mãe. Beleza, ele deu essa casa para a mãe, só que vai além disso. Ele olha para alguém que está se esforçando, que vem de uma condição social que não tem muitos recursos, ele adota essa pessoa. Ele pensa assim, olha, eu sei como fazer dinheiro, eu vou ensinar essa pessoa que ele está se esforçando, eu vou ajudar. Só que não é parente, é alguém, às vezes, assim, alguém que presta serviço para ele. Ele adota essa pessoa e ensina essa pessoa. E muitas das vezes eu já vi ele ajudando a pessoa financeiramente forte. Já teve vezes de eu estar sentada assim, enfim, estava sentada ali com eles, ali almoçando, e essa pessoa que era um prestador de serviços, que virou amigo, que estava tomando mate, assistindo o culto com eles. E eles não fazem isso para a pessoa se converter para a religião deles, eles fazem isso porque eles são realmente muito generosos. Ele virou assim para essa pessoa ali, para esse amigo, e falou assim, viu, esse ano eu vou trocar de carro, eu queria saber de você, se você quer ficar com o meu carro ou você quer ficar com a moto. A moto que vocês imaginam das mais caras que tem. E ele falou para essa pessoa e ofereceu para essa pessoa, e isso é real. E a minha amiga, ela tem essa mesma visão, né? Enfim, nós somos casados, eles decidem o destino do dinheiro deles. Mas ela, tipo, a pessoa que limpa a casa dela, ela trata como se fosse o CEO da empresa. Ela trata com carinho, ela fala assim, olha só, fulano, eu fiz esse bolo aqui para você, porque eu sei que você gosta disso daqui. Se a pessoa está de aniversário, é só ter um presentinho aqui para você. Eu fui fazer a unha com ela, a pessoa que faz a unha dela é os melhores amigos. Nunca vi disso. Tipo, trata muito bem. Veja, não foram eles que causaram a pobreza de algumas pessoas, não foram eles que causaram essas mazelas, eles não são responsáveis por isso. Eles são tão vítimas desse mundo quanto essas pessoas. Só que eles saem por aí reparando o mal no mundo, reparando as mazelas do mundo. Eles podiam, sei lá, esse meu amigo ele podia falar assim, quer saber de uma coisa? Eu lutei muito, eu ralei muito para saber o que eu sei, agora você também precisa ir, dar teus pulos, corre atrás. Mas ele não, ele pensa assim, olha, eu vou fazer por essa pessoa aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim. Eu vou ser aquela pessoa que não existiu na minha vida. Eu vou ser para ele. E a minha amiga, se vocês virem assim, vocês já vão querer mandar currículo para ela, para trabalhar com ela. Porque ela trata as pessoas muito bem.
Então eu vejo a virtude de Cristo aqui. Eu vejo sair das trevas e levar para a luz através desse casal. E eles fazem isso, eles não saem por aí contando. Então, gente, sabe quantos R$1.000 que eu dei para esse mês aí, pessoal? Eles não falam isso para ninguém. E eu nem falei os nomes, porque é capaz de alguém bater na porta deles, viu? Você não tem uma moto aí para... Mas, assim, são pessoas que eu vejo o amor de Cristo ali crescendo. Mas eu sei também que muitas vezes o mal ele não vai conseguir ser reparado. Porque não existe dinheiro que repare esse mal. Que muitas vezes a pessoa que te fez mal, nem presa ela vai ser. Não vai ser presa, não vai reconhecer o mal que fez, você não vai ter um pedido de desculpa. Eu tenho uma amiga que há 1 ano atrás, ela passou por vários lutos. E ela considerava a chefe dela como super amiga dela, porque elas tinham uma relação que ia além do trabalho, né? Quando a chefe viajava, é ela que ficava com os doguinhos. E daí, sempre ali em contato, uma relação de carinho. E quando ela passou, essa minha amiga, ela passou por um aborto, então várias perdas, né, na família. Uma filha que ela perdeu. Ela tinha acabado de ser promovida do trabalho, porque ela realmente apresentava um bom trabalho. E ao invés dela ter empatia, porque a chefe era amiga, a chefe mandou ela embora. Então ela teve o luto da família, o luto da filha, o luto do trabalho. E daí ela fala assim para mim, olha, eu nunca recebi um abraço, eu nunca recebi um pedido de desculpa, mas assim, 9 dias depois, Deus me abençoou e eu estou no emprego que eu estou hoje, é um ambiente muito bom. Eu ganho inclusive mais. E depois disso também, ela começou a frequentar a comunidade de fé dela. Ela se sente abraçada, ela se sente bem, ela se sente próxima de Deus. Ela falou assim, olha, o abraço que eu não recebi, eu ganhei de outra forma. Ao invés de um abraço, Deus me deu vários. Aquele que eu não tinha, Deus me deu outros. Então, mesmo que o mal não fosse reparado por essa pessoa, de alguma forma Deus me deu outros meios. Ela falou assim para mim, olha, Deus ele vai me colocar pessoas, lugares e situações que vai me ajudar a reconstruir, a me dar esse novo recomeço, porque eu não vou conseguir ouvir aquilo que eu queria ouvir dessa pessoa, mas Deus vai me dar, é Deus que faz. E realmente, né? E depois eu vi essa ex-chefe dela aí aparecendo na TV, sendo investigada pela Polícia Federal. Eu falei, amiga, podia ser você na televisão. Ela falou assim, foi livramento, eu sei, mas assim, Deus deu o livramento. Mas assim, apesar da pessoa, a pessoa não foi presa, ela está sendo investigada. Mas assim, era minha amiga, eu queria ter ouvido uma palavra dela. Poxa, eu precisei te mandar embora, algo do tipo. Mas sabe, Deus ele repara o nosso coração. E Deus ele pode nos ajudar. Lá em Zacarias 1, verso 3, diz assim, Israel, assim diz o Senhor, volte-se para mim que eu me voltarei para vocês. A gente, nesse nosso caminho de reparação do mal que nós causamos, a gente não precisa caminhar o caminho inteiro de volta. Se a gente se voltar para o nosso Deus, Ele vai nos ajudar a reparar o mal que nós fizemos, mesmo que esse mal não tenha como, não tenha jeito. Deus, Ele nos abençoa, a gente não precisa caminhar o caminho inteiro, o Pai já está nos esperando ali na porta, sabe? Que nem o filho pródigo. Foi só o movimento do filho que o pai, se deixasse, ele ia até lá no país estrangeiro pegar o filho de volta. Mas Deus, Ele espera uma atitude nossa, Deus espera a mudança. Arrependimento implica em transformação. Senhor nosso Deus, através, Senhor, da história que nós aprendemos na Bíblia, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Senhor, já existiu perdão. Antes de haver mundo, existia perdão. Nós sabemos, Senhor, que antes de criar todas as coisas, o Senhor teve que descriar também. E a gente pede que o Senhor descrie o nosso coração obstinado, que não quer oferecer perdão. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor descrie o nosso coração que não quer reconhecer que nós erramos, que causamos dano ao outro. Senhor, que a nossa vida seja um eco do divino, que seja um eco do perdão divino. Que seja, porque perdoar, Senhor, é só por Ti mesmo, é divino, porque a gente não quer perdoar.
nos ajude e tire esse peso de mágoa, de culpa do nosso coração, para que a gente possa caminhar mais leve. Nos ajude a revisitar aquilo que fizemos, aquilo que erramos, que a nossa vida vá para além de nós, que as nossas palavras acompanhem as nossas ações, que a gente tenha uma vida de integridade. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu sou feito você, se não consigo ser, tento enxergar como fazer, mas se você já fez, o teu amor me faz lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Mais uma vez vejo você me convidando a ser. Tanto julguei, tanto culpei, mas teu perdão refez. O teu amor me faz lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Deixar você guiar o meu viver, só posso sentir. O teu amor me fez lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Além de mim, além de mim, além de mim, além de Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente espera vocês aí sábado que vem.